Olá, alunos crimes! Vamos fechar com chave de ouro a investigação criminal com um tema atualíssimo e que deve ser cada vez mais debatido no processo penal, que é a investigação criminal defensiva. Mas antes eu quero pontuar uma questão. Nas aulas passadas, nós analisamos o poder investigatório do Ministério Público e ficou nítido que o tema foi maturado por muito tempo, que havia juristas de renome nas duas correntes, corrente contrária e a corrente favorável. O tema, enfim, teve a repercussão geral reconhecida, foi julgado em 2015, foi pacificado e foi regulamentado por resolução do Conselho Nacional do Ministério Público em 2017. Aqui, em relação à investigação criminal defensiva, a questão começou a engatinhar agora. É um instituto em construção que não tem previsão legal. Mas desde já é possível observar que o Ministério Público e a Polícia, que antes eram antagonistas no debate sobre o poder requisitório do Ministério Público, agora tendem a rechaçar juntos a investigação defensiva que é defendida pela Defensoria Pública. Então, atenção todos os envolvidos. Hoje, na atual sistemática do inquérito policial, a participação da defesa é bastante reduzida. Uma das características do inquérito policial, que é uma espécie do gênero investigação criminal, é a oficialidade. Olha para o slide, o inquérito policial é conduzido por órgão oficial, que é a polícia. Outras características do inquérito policial são a inquisitoriedade, a ausência de contraditória e ampla defesa, e a discricionariedade no modo de condução das diligências pela autoridade policial. O artigo 14, que está aqui na tela, até faculta ao investigado a possibilidade de requerer diligências, mas a realização da diligência requerida também é submetida à discricionariedade policial. Tudo isso é evidenciar que nessa fase a participação do investigado é bastante diminuta, quando não inexistente. Em 2017 foi promulgada a Lei 13.432, que dispõe sobre o exercício da profissão de detetive particular. A lei não só perdeu uma ótima oportunidade de disciplinar os contornos da investigação defensiva, mas ainda atrapalhou. Olha o que diz o artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se detetive particular o profissional que habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Mas, ao mesmo tempo, olha o que diz o artigo 5º. O detetive particular pode colaborar com investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. O aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Portanto, o detetive particular assume uma função meramente acessória na investigação e apenas se for autorizado pelo delegado de polícia. Eu falei que a investigação defensiva não tem previsão legal, mas assim como a lei não prevê a possibilidade, também não a nega. Em 2018, o Conselho Federal da OAB dispôs sobre a investigação defensiva no provimento 188. O artigo 1º traz um conceito. Compreende-se por investigação defensiva o complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvido pelo advogado, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados, em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando a obtenção de elementos de prova destinados à constituição de acervo probatório lícito para a tutela de direitos de seu constituinte. Artigo 2º. A investigação defensiva pode ser desenvolvida na etapa da investigação preliminar, no decorrer da instrução processual em juízo, na fase recursal em qualquer grau, durante a execução penal e ainda como medida preparatória para a propositura da revisão criminal ou em seu decorrer. Então presta muita atenção. Embora a gente associe a investigação defensiva à fase investigativa, à fase pré-processual, para o provimento 188 ela pode ser realizada em qualquer momento. O artigo 3º traz um rol exemplificativo de situações em que a investigação defensiva pode ser útil. Extraímos que o rol é exemplificativo desse inciso 11. O caput do artigo 3º é tranquilo, não tem nenhum grande mistério, vamos para o parágrafo único.
A atividade de investigação defensiva do advogado inclui a realização de diligências investigatórias visando a obtenção de elementos destinados à produção de prova para o oferecimento de queixa principal ou subsidiária. E aqui temos um ponto importante. De acordo com o provimento, a investigação defensiva não é sempre defensiva. Então, no caso de investigação desenvolvida em favor da vítima, busca-se a construção ou fortalecimento de uma versão acusatória e não defensiva. Prosseguindo, artigo 4º, é o artigo mais polêmico do provimento, então presta atenção. Poderá o advogado, na condução da investigação defensiva, promover diretamente todas as diligências investigatórias necessárias ao esclarecimento do fato, em especial a colheita de depoimentos, pesquisa e obtenção de dados e informações disponíveis em órgãos públicos ou privados, determinar a elaboração de laudos e exames periciais e realizar reconstituições, ressalvadas as hipóteses de reserva de jurisdição. Artigo 5º. Durante a realização da investigação, o advogado deve preservar o sigilo das informações colhidas, a dignidade, privacidade, intimidade e demais direitos e garantias individuais das pessoas envolvidas. Artigo 6º. O advogado e outros profissionais que prestarem assistência na investigação não têm o dever de informar à autoridade competente os fatos investigados. Eventual comunicação e publicidade do resultado da investigação exigirão expressa autorização do constituinte, do cliente, E, por fim, as atividades descritas neste provimento são privativas da advocacia, compreendendo-se como ato legítimo de exercício profissional, não podendo receber qualquer tipo de censura ou impedimento pelas autoridades. Já era previsível que esse provimento levantaria várias ponderações, Há quem defenda a sua inconstitucionalidade formal. A OAB não pode criar normas processuais penais que demandam lei federal em sentido estrito, como deixa claro o artigo 22, inciso 1º da Constituição. E mesmo que se entenda não se tratar de matéria processual, mas de procedimento, ainda assim se encontra sob reserva legal, de competência comum concorrente entre União, Estado e Distrito Federal, nos termos do artigo 24, inciso 11 da Constituição. Já os que defendem o provimento dizem que não há inconstitucionalidade formal porque o Conselho Federal da OAB não inovou na ordem jurídica. E até mesmo para os defensores da investigação defensiva, esse provimento foi tido como passo importante, mas insuficiente por vincular apenas a classe dos advogados, mas não a sociedade em geral. Olha aqui o artigo 4º de novo. O delegado pode promover diretamente a colheita de depoimentos. Mas que força tem o advogado para obrigar uma testemunha a depor? Nenhuma. A autoridade policial tem o poder de conduzir coercitivamente a testemunha. Poder esse que está no artigo 201, parágrafo 1º, ficou feio aqui, do CPP. Já o advogado ou defensor não tem o poder coercitivo no exercício da sua atividade investigatória, porque esse provimento não tem a força normativa suficiente para obrigar terceiros. Hoje, se o advogado intimar uma pessoa para comparecer ao seu escritório e prestar esclarecimentos, a pessoa pode muito bem dizer: não estou disposta, com licença. Agora vamos analisar os argumentos favoráveis e contrários à investigação defensiva. Vamos começar com os argumentos contrários. O primeiro deles é que a investigação defensiva não tem amparo constitucional e legal. Quanto à previsão legal, realmente não há o que rebater porque não há mesmo. Quanto ao amparo constitucional, essa corrente entende que, ainda que se invoque que a investigação defensiva pode ser extraída de garantias constitucionais, como a ampla defesa e o devido processo legal, esses princípios não têm o condão de criar novos órgãos de investigação criminal sem amparo constitucional expresso. Um complemento. A corrente favorável à investigação defensiva aponta como fundamento o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas essa corrente contrária rebate. O artigo 8º desse diploma normativo refere-se a garantias judiciais, processuais e não pré-processuais. Acrescente-se que a atribuição de investigação criminal foi conferida à Polícia Judiciária. Então, a Polícia Federal e a Polícia Civil são os órgãos constitucionalmente vocacionados para realizar a investigação criminal.
E além da polícia, também tem poder investigatório o Ministério Público, conforme tese fixada em repercussão geral nesse recurso extraordinário aqui. Se a Constituição deixa claro que a atividade investigativa é exclusiva do Estado, então a investigação defensiva denota uma crise identitária das instituições. Outro ponto, admitir a investigação defensiva é desvirtuar completamente os objetivos e as características da fase investigativa. Revisãozinha. O objetivo primeiro da investigação criminal é angariar elementos para formar a opinião delitiva do órgão acusador, que no caso das ações penais públicas é o Ministério Público. A investigação destina-se ao Ministério Público, que ao final poderá oferecer denúncia ou promover o arquivamento se formar a sua opinião delitiva no sentido de que não há justa causa para deflagrar a ação penal. Por isso, é natural que nessa fase não exista contraditório e ampla defesa. Os elementos colhidos apenas serão contraditados depois, se e apenas se for oferecida a denúncia. E nesse contexto se encaixa a teoria moderna que entende que o inquérito policial não é unidirecional. Além de ter uma função preparatória, que é essa função de formar o opinião delicti do Ministério Público, o inquérito também tem uma função preservadora dos direitos e garantias fundamentais titularizados pelo investigado, que não é mais visto pela ordem constitucional como um objeto de investigação, e sim como um sujeito de direitos. E tem outra, a investigação defensiva ignora por completo a distribuição do ônus probatório no processo penal, que é do Estado acusação. É do órgão acusador o ônus de comprovar todos os elementos do crime, e não da defesa de comprovar que não cometeu o crime. Por isso, enfatiza-se a necessidade de uma investigação exclusiva do Estado, para equilibrar a balança, a paridade de armas. E é bom lembrar que, de acordo com o artigo 155 do CPP, esses elementos colhidos pelo Estado acusador nunca se prestarão a, por si sós, fundamentar uma condenação. Mais para frente, na ação penal, o acusado terá amplíssimas oportunidades de refutar os elementos produzidos na investigação e terá também em seu favor a distribuição do ônus da prova e os princípios da presunção de inocência, o indúbio pro réu e o favor rei. E agora vamos analisar outros pontos mais práticos levantados pela corrente contrária à investigação defensiva. Um ponto importante é que a admissão da investigação defensiva levaria inevitavelmente à existência de um poder requisitório por parte do advogado. Só que requisição é uma ordem que emana de um agente público. E não há nada que impeça o advogado de colher depoimentos, de pesquisar dados e informações disponíveis, mas o que ele não pode é requisitar, é exigir a entrega de dados e informações e ainda por cima de autoridades públicas. Por isso, a linha A do artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB, com redação dada pela Lei 13.245, que previa o direito do advogado de requisitar diligências, foi vetada. Eis o motivo do veto. Da forma como redigido, o dispositivo poderia levar à interpretação equivocada de que a requisição a que faz referência seria mandatória, resultando em embaraços no âmbito de investigações e consequentes prejuízos à administração da justiça. Gente, acabei de notar um probleminha aqui. Não é a linha A, é a linha B, tá? Desculpa. Quanto às perícias, é possível o advogado apresentar razões e quesitos no curso da investigação, prerrogativa essa que está no mesmo artigo 7º, inciso 21, a linha A, agora sim a linha A, do Estatuto da OAB. E outro ponto, como um advogado investigaria, por exemplo, um local de crime onde houvesse ocorrido um homicídio? Essa corrente contrária responde: na prática, ele acabaria atrapalhando as investigações levadas a cabo por agentes da Polícia Civil ou integrantes de institutos de criminalística. Pessoal, hora do cafezinho. Vejo vocês daqui a pouco no segundo bloco de investigação criminal defensiva.